Olá, eu sou Eliude, autor de Espinhos no Bosque Sagrado, e esta é a leitura do capítulo 3, Entre o Orgulho e a Humildade. Por mais significativa que seja, a experiência por si só não tem poder de nos tornar pessoas melhores. Sendo expostos à fornalha das tribulações, podemos permitir que se torne maleável o que estava cristalizado e, dando-lhe nova forma, pressupomos um certo grau de crescimento pessoal. Mas a maneira como encaramos o crescimento nosso ou daqueles que nos rodeiam e a influência que podemos exercer para que tal melhora seja alcançada é o que moldará o nosso caráter. Por isso, é tão importante entender os limites de nosso ego e aprender a mensurar o alcance de nossa influência sobre os outros. Por sermos seres naturalmente sociais, diante dos conflitos e crises do momento presente, sentimos a necessidade da sensação de pertencimento, que geralmente encontramos em nossos bosques sagrados, instituições ou associações que nos guardam e orientam. Portos seguros, onde outros que partilham dos mesmos valores que nós fazem-nos companhia. E em meio à tempestade do conflito, reconhecemos o brilho opaco de um farol. Seguindo em sua direção, avistamos os lampiões erguidos por aqueles que chegaram ali antes de nós e nos deixamos guiar por sua luz. Ao lançarmos âncora e aportarmos, recebemos também nosso próprio lampião e nos dispomos a alimentar a fogueira que aquece a todos que a rodeiam. E de repente, temos a impressão de que fazemos parte de algo maior. Erguemos a nossa luz e conseguimos ajudar outros a atravessarem ilesos a tempestade, chegando ao mesmo ancoradouro onde estamos. Diante deste cenário, sem ao menos termos explorado a costa e desbravado os recantos mais obscuros do bosque, que por considerarmos sagrados pensamos ser um lugar seguro, nutrimos a sensação de que não há outro caminho para a plenitude senão aquele. A certeza, como a experiência religiosa, é excludente. Diante da certeza, o olhar do outro torna-se irrelevante. E por não nos permitirmos enxergar com esse olhar externo, nossa percepção acaba sendo superficial e limitada. Um povo que se acha escolhido enxerga os demais como se fossem inferiores. Um time que ganhou os últimos campeonatos se considera invencível. Um político que comprou o voto de outros com dinheiro ou favores e teve uma de suas propostas aprovadas, sente-se acima da própria justiça. Um homem das ciências, por ter tido evidências do objeto de seu estudo, não se dispõe facilmente a reconsiderar sua visão de mundo. No entanto, mais importante que ceder ao impulso de sempre externar nossas ideias, como se fossem um olhar definitivo sobre a verdade, precisamos aprender a ouvir. Dar atenção ao que o outro diz acaba sendo a ferramenta mais eficiente para impedir que nosso orgulho infle ao ponto de cegar-nos para o que realmente importa. Nesse contexto, o jargão de João Batista torna-se um lema inevitável. Após mim, vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. João compreendia sua posição de mestre ao preparar o caminho de um homem que ele acreditava ser o Salvador. E por isso, reconhecia a grandiosidade deste que o sucederia. Era, portanto, mestre e discípulo e encarava ambos os papéis com despretensão. Seja como pai, filho, amigo, cônjuge, chefe ou empregado, sempre encontramos uma oportunidade de iluminar os outros ou de ser iluminados por eles. O papel do mestre não é o de engrandecer-se, provando-se senhor do conhecimento diante de seu discipulado, mas o de indicar os caminhos que conhece, a fim de que seus discípulos possam reconhecer obstáculos e perigos, traçando eles mesmos um trajeto seguro. O papel dos discípulos é reconhecer que se há espaço para amadurecimento, é porque ainda são imaturos. Ter consciência da própria imaturidade
demandam um exercício de humildade. No entanto, no esforço de parecerem sempre humildes, muitos se curvam e são pisados pelos que lhes usam como degraus para subirem a um patamar que não lhes cabe ocupar. Ou pior, boicotam-se achando que nada sabem e nada têm a oferecer, tornando-se carrascos do próprio crescimento. Na verdade, humildade nunca foi sinônimo de fraqueza. Ser humilde é ser honesto consigo mesmo. É reconhecer a existência da fraqueza como uma oportunidade de crescimento. Alguém solta o elogio. Que lindo esse desenho! E embora você saiba que de fato desenha bem e que fez um bom trabalho, querendo parecer humilde, deixa escapar. Ah, que nada, nem tá tão bom assim. Por mais que isso pareça ser uma atitude humilde, é apenas ignorância ou desonestidade. Se você não percebe o próprio talento, ou é por desconhecer a extensão do conceito da perfeição, ou por ignorar as habilidades que possui. E não há mérito algum na ignorância. Se há constatação do talento e você não admite tal habilidade perante os outros, deve estar com medo do julgamento alheio, com medo de não parecer humilde aos olhos deles. O medo é o carrasco da honestidade. A atitude humilde pressupõe a consciência das próprias habilidades e potencialidades. Se há um elemento comparativo, nunca é para diminuir o outro ou enaltecer a si mesmo, mas para compreender a natureza do próprio crescimento. Então, uma resposta genuinamente humilde para aquele comentário seria: obrigado por reconhecer o meu esforço. Se tiver interesse, posso te ajudar a fazer um semelhante. A atitude humilde é empática e gentil. A atitude orgulhosa é ofensiva e superlativa. No entanto, é importante distinguir a atitude orgulhosa da sensação de satisfação diante do próprio sucesso, que deveríamos chamar de gratidão, mas que estranhamente chamamos de orgulho. Sentir esse orgulho, que é um sentimento de gratidão pelos nossos próprios feitos e conquistas, é natural e saudável. Tal gratidão é uma atitude de humildade diante das oportunidades que nos foram dadas a experimentar como resultado de nosso esforço e dedicação. Não é a conquista que promove a felicidade, mas uma atitude de gratidão diante da conquista. A gratidão muda nossa perspectiva e atitude positivamente. Aprendemos a apreciar o momento presente sem arrependimentos pelos percalços do passado ou ansiedade diante das dificuldades que antevemos para o futuro. A esta atitude de gratidão por ser quem somos e por termos chegado aonde chegamos, chamamos equivocadamente de orgulho. Mas também damos o nome orgulho àquele sentimento que se pauta numa ideia de superioridade e cuja atitude é ofensiva e desagradável. Ao que me parece, deveríamos usar palavras distintas para nos referirmos a sentimentos e atitudes tão contrastantes. Diante da fraqueza linguística, muitos acabam confundindo os limites desses dois tipos de orgulho e facilmente migram da atitude de gratidão ao universo pelo próprio sucesso para uma sensação de exclusividade e superioridade diante dos outros, que, a seu ver, não atingiram o mesmo patamar de progresso. Sentindo-se superiores, não atentam para os argumentos e visões de mundo daqueles que tomaram rumos diferentes e enxergaram a vida de um outro ponto de vista. Pessoas que pertencem a diferentes instituições religiosas não conseguem entender por que há quem acredite em coisas que, a seu ver, são tão absurdas e defenda valores e regras de conduta tão diferentes das suas. Pessoas que têm diferentes orientações sexuais não conseguem entender como alguém pode se sentir atraído por algo tão diferente do objeto de sua atração. Pessoas de diferentes partidos políticos não conseguem discutir empaticamente sobre o bem comum, pois acham que sua visão de mundo é mais assertiva do que a de quem se opõe àquela que é defendida por seu partido. Quando alguém se percebe em uma situação de inferioridade, seja pela fraqueza de seus argumentos ou por deparar-se com uma prática mais elevada que a sua, age com desprezo ou violência diante daquilo que se recusa a aceitar ou compreender.
Seu amargor e constantes reclamações, assim como sua ambição exagerada e mal direcionada, fazem com que os outros se sintam igualmente incomodados e ofendidos em sua presença. Tais pessoas não conseguem manter um diálogo empático com quem pensa ou age de modo diferente. Elas não estão dispostas a considerarem os argumentos do outro ao ponto de mudarem suas próprias práticas caso aqueles argumentos se provem mais fortes que os seus. Pois, admitir que alguém pode estar mais certo é admitir a própria fraqueza. Somente uma atitude de humildade diante da diferença nos permite abrir a mente e atentar para os argumentos do outro. Colocando-nos em seu lugar, ganhamos uma nova percepção que pode ampliar ou até mesmo mudar a nossa própria visão de mundo. No entanto, querendo parecer educados, muitos ouvem o discurso do outro sem atentar para os fatos que estão sendo apresentados por ele. Apegando-se às opiniões preconcebidas que há muito norteiam sua vida, desprezam tais fatos e argumentos e, por assim fazer, perdem uma oportunidade real de crescimento. Pessoas que se consideram de boa índole não conseguem aceitar que suas atitudes possam em algum momento ser movidas pelo orgulho. Por isso, talvez, seja tão comum as vermos tentando esconder seus talentos ou atribuir a outros o mérito de suas ações, enquanto torcem por dentro para que alguém na plateia reconheça que o mérito é de fato todo seu. Esses humildosos querem ser cultuados numa redoma de falsa perfeição. Afinal, uma pessoa que quer ter uma atitude realmente humilde, apesar de perceber quando de fato está num estado mais avançado ou num degrau mais elevado que os demais, ao comunicar-se com eles, coloca-se numa posição de igualdade e estende-lhes a mão. Tal pessoa sabe agir ou apresentar os fatos de modo que sua grandeza seja percebida sem causar qualquer ofensa ou constrangimento. E não o faz para parecer grande, pois entende que a função de quem subiu um degrau a mais é a de fazer com que aqueles que ainda não atingiram tal patamar possam, de algum modo, alcançá-lo. Ela nunca impõe sua ajuda nem escarnece quem a rejeita, apenas a oferece. Ao ouvir, entrega-se por completo e assim consegue perceber a essência do discurso do outro. Ela admite as próprias falhas e encontra equilíbrio em meio à crise ou conflito que aquele discurso pode causar. Para levarmos uma vida virtuosa, devemos ser honestos, não apenas em nossas relações com os outros, mas também na maneira como nos enxergamos, agindo de modo consistente e coerente com aquilo que acreditamos e consideramos como justo. Precisamos aprender a ouvir o outro para que haja comunicação verdadeira e para que, no exercício da empatia, nos coloquemos em seu lugar e o compreendamos de fato. Devemos fazer igual esforço para nos ouvir, pois não há maior virtude que conhecer a si mesmo.